todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo para contar novidades em relação ao concurso de professores da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se e deixe o seu like. E além disso, se você está se preparando para os próximos concursos da SMESP, eu tenho as apostilas para o professor de educação infantil PEI e também professor de ensino fundamental 2 e médio, como também para o auxiliar técnico de educação, o ATE. Essas três apostilas são pré-editais com atualizações gratuitas pós-edital. Vou deixar na descrição do vídeo os links lá do site da Hotmart para vocês adquirirem. E só um adendo antes de começar aqui as novidades sobre o concurso PEIF e também o Fundamental 2 e Médio, é que na semana passada o Fernando Padula, o secretário municipal de educação, em alguma de suas postagens lá no seu perfil do Instagram, respondeu um comentário de uma pessoa que perguntou quando vai sair os editais para PEI e ATE. E ele respondeu que em breve saberemos qual será a banca organizadora. Então, isso significa que está tendo sim a licitação de banca. Então, talvez possa ser outra banca que não a FGV. Então, vamos aguardar os próximos dias e vamos ter novidades em relação a esses dois concursos. Agora, vamos lá para os concursos de PEIF e Professor Fundamental 2 e Médio. Foi publicado hoje no Diário Oficial da cidade de São Paulo os resultados dos recursos dos candidatos NNA, que são os negros, negras e afrodescendentes, que foram considerados não destinatários, né? Lá na aferição presencial que ocorreu ali no mês de setembro. Então, saiu as listas, né? Tanto o pessoal que teve deferimento dos seus recursos, como também o indeferimento, tanto do PEIF como professor fundamental 2 e médio. Do PEIF, o pessoal que foi considerado não destinatário no recurso, então foi indeferido, né, o recurso, foram 33 candidatos, sendo que desses 33, 13 não obtiveram a nota de 59 na prova objetiva. Lembram que tinha uma nota de corte na ampla concorrência era 59 e na lista NNA e PCD 50. Eu revisitei o edital e não encontrei nada falando assim, porque eu vi nos grupos hoje falando assim que não bastava ter 59, precisa somar com as discursivas e ter no mínimo a pontuação de 119,5. Essa pontuação de 119,5 juntando nota do objetiva e dissertativa foi para ficar dentro do número de 4 vezes mais do número de vagas do edital para ir para a prova prática, tá? Não faz sentido porque teve algumas pessoas que tiraram exatamente 50 pontos na objetiva e foram muito bem nas discursivas. Então eu realmente fiquei na dúvida, mas eu acredito que seja isso. Precisa ter, no caso do pessoal que não foi considerado definitivamente negro ou pardo, pelo menos ter a pontuação de 59 ou mais para voltar para a lista da ampla concorrência. Agora, se o candidato tirou menos de 59, infelizmente estão eliminados do concurso. A gente só vai ter essa certeza mesmo quando sair a classificação final. Mas é claro, o pessoal que não conseguiu, não tem nota, né, objetiva, com certeza vão atrás aí dos seus direitos, vão atrás de advogado, mas isso não vai interferir em nada em relação ao andamento do concurso. Isso são ações aí individuais, tanto que no concurso PEI de 2015 até hoje rolam ações de candidatos que não foram considerados negros e pardos, e o concurso EGPEI rola normalmente até hoje, inclusive, aquele lá de 2015. E agora, o que falta para sair a classificação final? Falta sair o resultado dos candidatos PCDs, dos recursos, aliás, daqueles candidatos que na semana passada foram fazer uma nova prova prática
para que pudesse verificar se a sua deficiência era compatível com as atribuições do cargo. Já saiu o resultado, né, dessa prova prática, daí a gente tem que aguardar sair a publicação desses recursos para daí sim, finalmente, ser publicada a classificação final. Algumas vezes eu falei classificação prévia, mas eu vou corrigir a informação que eu falei aqui algumas vezes. Na verdade, já vai ser a classificação final. Eu observei o concurso lá de 2016 do professor fundamental 2 e médio, que também foi a banca FGV, e já saiu, foi a classificação final, não saiu classificação prévia. Saiu a classificação final alguns dias depois que saiu o resultado dos recursos dos candidatos que não passaram, né, na lista NNA e PCD. Então, nos próximos dias vai sair já a classificação final. Daí, é claro, vai ter o recurso contra essa classificação final, porque às vezes pode ocorrer erros na classificação, na questão de critério de desempate, a banca comer bola, ainda mais a FGV, né? Então, vai ser a classificação final já e com certeza um período de recurso contra a classificação final. Daí sai o resultado em relação aí os recursos contra a classificação final, para daí sim sair a homologação. E eu acredito que só vão convocar a gente lá para dezembro ou até mesmo em 2024, né, entre janeiro e fevereiro, mesmo porque a rede está passando por períodos de remoção, né? No caso, os professores que já são da rede para se remover para outra unidade escolar em 2024. Inclusive ontem saiu a relação, né, das escolas e as vagas, tanto as vagas definitivas, né, que não tem dono, como as potenciais, que são dos professores da unidade que indicaram escolas para remoção. E caso eles consigam, vão sair daquela escola e pode aumentar ainda mais o número de vagas que aquela unidade tem. Saiu de todas, né? Tanto SEI, EMEI, EMF, SEJA, CEL, EMEB, enfim, de todas as escolas aqui da cidade de São Paulo. E o resultado vai sair lá para meados de novembro, então, enquanto não resolver a remoção, não vai ter nenhuma novidade aqui. Pode até convocar a gente, como por exemplo, semana passada teve convocação do concurso PEI lá de 2015, mas a escolha de vaga vai ser apenas no dia 18 de dezembro. Então pode acontecer da gente ser sim convocado no final desse mês, novembro, mas ir para a escolha de unidade escolar apenas lá para dezembro, entre dia 18, no máximo 19, porque a partir do dia 20 provavelmente já vai estar aí de recesso, daí só em janeiro, ou fique só para janeiro aí essa escolha, certo? E para fechar aqui o vídeo, eu vou falar de outra questão que foi publicada hoje no Diário Oficial da cidade de São Paulo, que é a relação das escolas, que serão escolas aí de tempo integral, que farão parte do programa São Paulo Integral em 2024. E o que isso impacta para a gente? Para quem não sabe, né, inclusive caiu esse documento no concurso, são as escolas de tempo integral. Então, o estudante ele vai ficar num período de 7 horas ou mais na unidade escolar. Mas ao contrário das escolas do estado de São Paulo, a carga horária é apenas estendida ao estudante, não é estendida para o professor. Então, todos nós vamos ingressar na jornada JBD 30 horas semanais. Isso não altera em nada. A única coisa que pode impactar a gente seria, no caso, no horário de entrada e saída, pensando na questão de acúmulos de cargos, pois cada escola que participa do programa São Paulo Integral tem autonomia para decidir as entradas e saídas. Então, por exemplo, a escola que participa do São Paulo Integral pode fazer, por exemplo, o período da tarde, o horário de entrada da meio-dia e saída às 19 horas. Daí, por exemplo, no meu caso, onde eu trabalho lá em Caieiras, eu saio meio-dia. Se eu fosse acumular Caieiras com São Paulo, pegasse uma escola do São Paulo Integral, como é que eu faria para estar em São Paulo meio-dia, né? Não tem como sair de Caieiras meio-dia e estar em São Paulo meio-dia, entende?
Outro ponto também é a questão da GEIF, pois serão alterados os horários das GEIFs. Eu ainda não sei porque, mesmo porque cada unidade escolar tem autonomia também para decidir como ficarão os horários das GEIFs, então isso vai mexer bastante aí com os horários. Tanto que provavelmente os efetivos, principalmente aqueles que têm aí acúmulos de cargo ou faz a jornada GEIF, vão ali migrar para escolas que não são do tempo integral. Daí, quando a gente for para a nossa convocação, para a nossa escolha, a maioria das escolas sejam essas aí do São Paulo integral. Então, isso que vai impactar a gente. Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. Se eu tiver mais novidades ou saber um pouco mais sobre como será organizado essa questão para 2024, eu faço um vídeo só disso aqui no canal sobre as escolas de tempo integral aqui na Prefeitura de São Paulo, certo? Mas é basicamente isso, ok? Então pode impactar aí os horários de entrada e saída, ok? Daí a gente precisa prestar atenção nisso. Eu, no caso, que passei 2 cargos na Prefeitura de São Paulo, preciso ficar atenta aí nessa questão, mas não se preocupem, porque quando a gente for convocado para a escolha, geralmente é com no mínimo um mês de antecedência. Então a gente vai ter tempo, por exemplo, de ligar nas escolas e perguntar os horários disponíveis, o horário de entrada, saída. Então a gente vai poder se organizar um pouco em relação a isso, beleza? E é basicamente isso, o concurso está andando, graças a Deus. Inclusive um adendo, né? Eu tinha feito um vídeo quando saiu o resultado da aferição. Eu também tinha comentado do estado, acho que foi na mesma semana, lá em setembro. Isso faz quase um mês. Prefeitura de São Paulo já tem o resultado dos recursos e o estado nada, né? Então é complicado, né? Mas ainda bem que pelo menos o concurso da Prefeitura de São Paulo parece que finalmente tá andando. E de mais novidades que eu tiver, eu trago aqui pro canal. Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!